Alô, amigos queridos, estou apontando aqui para o pavilhão do Vasco da Gama, né, meu time do coração, que ontem, numa partida que teve duas partes, cada uma adversa da outra, mas acabou ganhando de 1-0 um golaço do Jair de calcanhar, né? Que fantástico aquele gol. De qualquer maneira, houve duas partes e, na realidade, houve também muita reclamação por parte da diretoria do América, porque o Maidana foi expulso. O Maidana deu uma cotovelada no jogador do Vasco, mas uma senhora cotovelada que parecia até um soco. E aí teve que ser expulso, cartão vermelho. E aí veio na choradeira, o presidente do América, né, dizer, não, camisa pesa, infelizmente é uma vergonha, camisa pesa. Gente, houve dois tempos inteiramente distintos. O primeiro tempo foi todo ele do América. E o Léo Jardim estava muito feliz, defendeu todas as bolas e a bola não entrou. No segundo tempo, quer dizer, já no final, o que acontece? Houve o gol do Vasco, mas muito antes houve a expulsão do Maidana, um cara quase 2 metros de altura, que pegou um jogador do Vasco bem menor e ainda deu uma cotovelada que jogou ele para fora do campo. E aí o juiz não teve dúvidas, cartão vermelho. E é esta reclamação, aí estão reclamando de que teria havido pênalti e tal, e realmente não houve, não nessa jogada, mas numa outra jogada. É aquela história, a bronca é livre, né? Mas de qualquer maneira, o Vasco teve uma vitória importante e muito difícil, porque você joga no Independência. Se o negócio é falar em camisa, por exemplo, Independência é o estádio, antigo Independência, que é o estádio hoje do América, né? Acho que ainda chama Independência. É um estádio moderníssimo, moderníssimo, né? Estava também com um bom público, quer dizer, então o América jogando em casa, né? Claro que quem joga em casa geralmente tem o dever de tentar fazer o valer, digamos assim, o jogo na sua própria casa, né? Porque tem o benefício da torcida. Mas, de qualquer maneira, não deu para o América. Parabéns ao meu Vasco da Gama. Não é muito, eu sei, muito aquém do que realmente ele representa em matéria de futebol, mas é aquela história. Mostra que está num bom caminho, a terceira vitória consecutiva e agora já saiu do rebaixamento, né? Ao que muitos não acreditavam. E agora subiu até um posto a mais, né? De qualquer maneira, vamos aguardar para ver a sequência do campeonato. Não, não, não conseguindo ficar entre os 10 primeiros, já está de bom tamanho pela pífia campanha que fez antes nas mãos do tal do Barbieri, que afundou o time, e se não fosse o socorro agora do argentino, né, do Ramon Dias, pelo amor de Deus, a coisa ia ser mais complicada ainda. Muito bem, outra coisa que eu quero registrar aqui, hoje é o aniversário do grande jornalista, nosso amigo Aziz Ahmed. Alô, Aziz! Aziz tem uma particularidade. Durante muitos anos trabalhamos juntos, embora em empresas diferentes. Eu trabalhava na Tupi e ele era o chefe de redação do Jornal do Comércio, que hoje, infelizmente, não mais existe. E as meninas ficavam meio assanhadas. Nossa, mas como o Aziz parece, não contei isso para você, hein? Como parece com o Sean Connery. E é verdade, o professor Isaías, que não perde aniversário, botou uma homenagem bonita que eu repliquei, você pode ver no meu Facebook, e está lá o nosso Aziz Ahmed, parece realmente o Sean Connery. Então, Aziz, olha, um abraço, muita saúde, você sabe o quanto eu prezo, não só você, como o seu trabalho também, e é uma honra tê-lo como colega de profissão, tá bom? Para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Felicidades, meu amigo, tudo de bom, muita força. Pois é, então é aquela história. Agora, eu acho engraçado o presidente do América, porque a camisa. Peraí, a camisa do Vasco, coitado, já teve 4 vezes na segunda divisão e não vai ter mais, se Deus quiser, né? E Deus permitir. Então não é camisa, na verdade é um time de cento e tantos anos. Então tem que ser respeitado, assim como o América tem que ser respeitado. Agora fica chorando derrota, pelo amor de Deus, tem que ver o que está havendo com o seu time, que infelizmente não consegue sequer vencer dentro de casa, né? Muito bem, isto colocado, isto feito, eu vou trazer aqui o nosso querido amigo, grande amigo por sinal,
O doutor Munhoz, hoje é dia dele, vamos lá. Tomara que dê a condição certinha de trazê-lo, né? Porque aqui, Fernando, oh, meu Deus do céu. Tá, as coisas de informática tem hora que a gente pensa que sabe, é a hora que dá encrenca. Não é não? É a hora que dá encrenca. Já chegou ele, deixa eu colocá-lo na posição ideal aqui, que é para a gente bater um papo, conversar. Você sabe que o doutor Munhoz, ele é cardiologista, né, dos mais qualificados, e por isso sempre é importante a gente tê-lo aqui a bordo, e grande vascaíno também, hoje aparentemente mais feliz, não é isso, doutor Munhoz? Boa tarde. Fernando, está acontecendo como a gente tinha conversado há um tempo atrás, né? Quando o Vasco estava fundado, né? É. E eu falei para você, o problema do Vasco não é só jogador, não, é um problema de organização. E foi o que foi feito. Me parece que eles deram uma organizada, né? Na parte de administração do futebol, botaram um técnico realmente competente, todo mundo fala muito bem, eu nem conhecia muito bem esse técnico, mas todo mundo fala que ele é bastante competente. Então, está dando uma cara nova ao Vasco, né? E ele foi competente também como jogador, né? Jogou nos principais clubes da Argentina, inclusive na seleção da Argentina, quer dizer, é um cara que sabe, e modesto, né? Ponderado, né? Não é um doidivanos que nem o Sampaoli, pelo amor de Deus. Esse cara tem toque, não é possível. O cara vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, chuta. Bom, e o pessoal do Flamengo tá na bronca, né? Tá na bronca. De qualquer maneira, mais uma vez, a gente parabeniza o São Paulo, né? Pela vitória realmente merecida. Mas, doutor Munhoz, a gente tem recebido várias perguntas e, na medida do possível, a gente vai adiantando. O Jairo, de Butucatu, em São Paulo, né? Estava vendo a gente outro dia e mandou pelo meu zap o seguinte: Fernando, eu sempre tive pressão baixa. Então, diz que a pressão dele, a média, é 10/7 aproximadamente. Então, ele quer saber se é verdade que a pessoa que tem pressão baixa não corre risco de ter infarto. E também, uma outra pergunta, ele quer saber por que todos os outros da família têm pressão alta e só ele tem pressão baixa. Essa pergunta já é bem interessante, porque ela, na verdade, parece simples, mas ela engloba uma infinidade de coisas importantes que eu acho até que as pessoas, o leigo, deve saber. Eu vejo, às vezes, alguns colegas falarem, assim como a gente reclamava que os economistas falavam economês, que ninguém entendia, e é fácil de você fazer as pessoas entenderem. Tem muitos médicos que falam também uma linguagem científica que é de pouco entendimento das pessoas que área. Então, essa pergunta dele é muito boa para a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, a pressão arterial, quem controla a pressão arterial é um conjunto de fatores no organismo. Por exemplo, existe um controle da pressão arterial do sistema nervoso, que tem dois sistemas que se equilibram, um sistema simpático e parasimpático. São nervos que conectam o sistema nervoso aos vasos. Os próprios sanguíneos, principalmente os vasos da área muscular. Por isso é tão importante que as pessoas tenham uma atividade física, pratiquem alguma coisa, porque quando você pratica uma atividade física, você ajuda esses receptores a ficarem sempre atentos e fazendo um controle da pressão arterial. Um outro setor muito importante do controle da pressão arterial é o próprio coração. Claro, é a bomba ejetora, é a bomba que controla o nível e não só o nível, mas o volume de sangue circulante. E um outro órgão também que, para a maioria, não tem muita importância quanto à pressão arterial, mas é muito importante, são os rins. Os rins produzem substâncias que a gente cientificamente chama de sistema angiotensina, renina-angiotensina, que são substâncias que também têm uma influência no controle da pressão arterial. Então, quando a gente fala que a pressão arterial
em média, 120 por 70, ou 12 por 7, né? 120 se a gente estiver falando em milímetros, 12 se estiver falando em centímetros de mercúrio. Então, essa pressão de 12 por 7 ou 120 por 70 é uma média. As pessoas que têm pressão 130 ou até 140, ou abaixo disso, 110, 100, elas não estão fora da normalidade, não. Absolutamente. Isso é uma faixa de flutuação da pressão. Então, quando o nosso amigo Jairo aí fala que a pressão dele fica sempre 100 por 70, ele está dentro da faixa completamente normal. E é bom que seja assim mesmo, porque à medida que a gente vai envelhecendo e os vasos vão ficando um pouco menos elásticos, há uma tendência natural à pressão subir. Se a pressão média de 100 por 70, ele vai subir para 120 por 80, que é ótimo. Então, isso é um bom sinal para ele. O que a gente tem que ter cuidado, às vezes, é que tem várias situações que podem interferir na pressão arterial, né? Principalmente para baixo, que é a desidratação, as pessoas que se alimentam mal, né? A gente já ouviu muito falar que as pessoas passam mal porque não tomou café, não se alimentou de manhã. Isso a gente chama de lipotímia. É quando as pessoas se alimentam mal, diminui a fonte energética e com isso fazem a pressão diminuir. Mas nosso amigo aí está completamente dentro da faixa da normalidade. Perfeito, perfeito. E ele estranha esse fato da família dele, toda ela ter pressão alta. Seria cada caso é um caso, não é isso, doutor Munhoz? Isso. A segunda parte que ele se colocou aí foi essa. A pressão arterial, quando ela aumenta, ela tem um conjunto de fatores. A gente já falou várias vezes aqui isso. Qual é a causa da pressão aumentar? Não existe uma causa. É um conjunto de fatores. Um deles, e que não é o mais importante, é o fator familiar. Ou seja, há uma predisposição quando seu pai, seu avô, sua mãe, seu irmão é hipertenso, há uma predisposição maior a você adquirir uma hipertensão arterial. Mas isso não é o mais importante. Junto com essa predisposição, existem vários fatores. Já comentamos aqui o estresse, a própria doenças associadas como a diabetes, também é muito importante, a ingestão muito grande de gorduras e do sal, né, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, esses fatores juntos é que elevam a pressão. Agora, um fator apenas que ele tem, que é o fator familiar, não é tão importante e não é suficiente para levá-lo a ser hipertenso. Perfeito. Eu quero mandar um abraço para a Márcia Rodrigues, para o nosso amigo jornalista Sérgio Solon Santos, sempre brilhando com a sua página na internet, a mídia de verdade, né? Um abraço também para Cacau, como é que é o nome mesmo? Cacau Victoria Kátia. Um abraço, querida. São tantos os amigos e, na medida do possível, a gente vai mandando alguns abraços. Mas tem uma aqui, que é a Joana Angélica, que eu achei muito interessante. Que ela disse, olha, eu fui criado na roça, mas hoje eu sou gerente de uma empresa importante. Não quis dizer qual é a empresa, então tá bom. E ela disse o seguinte, olha, na roça era muito raro a pessoa ter infarto miocárdio. E naquela ocasião, meu pai era de um sítio, se falava de que se por acaso você beber na teta da vaca o leite, pelo menos um gole, é uma simpatia, disse que a partir daí a pessoa nunca terá problemas de coração. Eu achei curioso e acho curioso até hoje. Eu perguntei, isso tem alguma coisa de verdade, doutor Munhoz? Não, nenhum. Não tem comprovação científica. Na verdade, o que a gente viu foi esse aumento dos casos de infarto, até de hipertensão arterial. Né? Eu vi uma pesquisa dizendo que 1 em cada 4 brasileiros hoje é hipertenso. Que o número de hipertensão e principalmente infarto por diabetes, que era bem mais raro. Eu lembro quando eu me formei, final da década de 70, início da de 80, quando aparecia uma mulher com um infarto, era um acontecimento, né? Era um acontecimento. O que ocorreu? O que mudou de lá para cá?
né, lá do interior para a cidade, e na própria cidade nos últimos 40, 50 anos. Foi a maneira de se viver, a maneira de competir pelo dia a dia, né, que é o estresse, né, essa agitação do dia a dia, a maneira de se alimentar, que foi completamente perdida. A gente chegou a colocar semana passada, né, Foi. que começou-se a se alimentar com uma série de substâncias que se julgava que era benéfica e hoje se descobriu que não é nada disso, né? Que a gordura vegetal, que eles diziam, né, que a margarina era extremamente benéfica, não tinha nenhuma ação, e quem era ruim era a manteiga, quem era ruim era a banha de porco, e hoje a gente vê que não é bem assim. Então, essas mudanças de comportamento social, alimentar, é que fizeram com que essas doenças, que dependem muito dessas áreas, como a hipertensão e principalmente o infarto, crescessem de maneira muito grande. Pois é, e a Vera Lúcia, moradora de Niterói, ela diz que tem um filho de 7 aninhos que o médico, a pediatra, constatou sopro no coração. Mas ele faz tudo, Fernando. Ele é capaz de bater bola, de correr e tal. Mas eu fiquei preocupada. Pergunta para o doutor Munhoz o que é o sopro do coração e se ele tem que fazer algum tipo de tratamento, já que está em terra idade apenas 7 anos. Na verdade, o sopro não é uma doença. Não, né? O sopro é um sinal que aparece em algumas doenças cardiovasculares. O que é o sopro? O coração, quando ejeta o sangue dentro dos vasos, né, e no próprio interior do coração, quando esse sangue está em movimento, ele não faz ruído. Não faz ruído. Eu vou dar um exemplo. Quando você chega na beira de um rio, a água está passando, você está vendo a água se movimentar, mas você não escuta barulho. Se a água lá na frente encontra uma pedra, ou encontra um declive, né, tipo uma mini cachoeira, que ela cai, ela passou a fazer barulho. Perfeito. O que é, então? Quando você vê o rio tranquilo, sem fazer barulho, a gente chama isso de fluxo laminar. É a maneira que o sangue corre nos vasos, sem fazer ruído. Quando esse sangue encontra alguma coisa diferente, né, eu estou dando exemplo de uma pedra, de um declive, de um estreitamento do vaso, ele passa a ter um comportamento, em vez de laminar, turbilhonar. E é exatamente esse turbilhão do sangue dentro do vaso ou dentro do coração é que forma o que a gente chama de sopro. A gente chama de sopro porque quando coloca o estetoscópio aqui no peito ou no vaso que está com defeito, a gente escuta realmente um ruído parecido com o sopro. Isso significa uma doença? Depende. Na criança, geralmente, isso está associado a uma alteração anatômica do coração, ou dos vasos que entram e que saem do coração. Então, pode ser um estreitamento do vaso, pode ser uma comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo. Às vezes, não tem maior importância. E com o próprio crescimento da criança, isso se resolve. Outras vezes, não. Você tem que ir lá corrigir esse problema, porque ele tende a piorar no futuro. O que eu recomendo para a mamãe aí? Levar o filhinho lá no cardiologista, no cardiopediatra de preferência, que é o cardiologista que cuida das crianças. Ele vai auscultar, vai fazer um exame clínico e, principalmente, vai fazer um ecocardiograma, que é um exame hoje espetacular, simples, mais simples até do que um eletrocardiograma. Ele vai fazer o diagnóstico, porque esse ecocardiograma ele vai mostrar todas as cavidades do coração, todo o funcionamento das válvulas cardíacas, que no coração são 4, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. Então, esse conjunto todo vai ser mostrado no exame. E saber exatamente de que origem é aquele sopro e o que fazer, se é que vai ser necessário fazer alguma coisa. Eu, a princípio, acho, pelo que ela falou, é pouca informação, mas pelo que ela falou, não me parece ser nada grave, porque a criança tem um desenvolvimento normal, tem uma capacidade física normal. Mas, de qualquer maneira, leve o seu filho
um cardiopediatra para fazer essa investigação. Perfeito. Um abraço para o Otávio de Melo, lá em Santa Catarina. Alô, Otávio, Floripa. O Otávio é presidente lá do Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Está nos vendo nesse momento e é um amigo querido. Nós estivemos lá recentemente, não, há uns 6, 7 anos atrás, quando estive em Floripa, e eu e Samira estivemos conversando com ele, fomos muito bem recebidos e não esquecemos disso, está sempre acompanhando a gente. A Dolores Martins está assistindo a gente. Obrigado, Dolores. Um abraço para o Mário Entrevero. Olha que diferente, deve ser. Ah, sim, é nosso hermano de Mendoza, Argentina. Muito bem, um abraço. A Márcia, já falei dela. O Sérgio Solon, que eu aconselho, se você sabe as coisas que estão acontecendo, o site Mídia de Verdade. Doutor Munhoz, um prazer enorme tê-lo aqui, sempre falando da maneira mais simples, da maneira que o povo entende, embora tenha uma erudição muito grande em medicina, com certeza, mas seria muito mais fácil se todos os profissionais agissem dessa maneira, não é? Porque senão a pessoa vai lá, peraí, o que ele disse? Vou lá procurar no dicionário. E aí perde o conteúdo, que é mais importante do que a palavra, né? Olha, um abraço. E o mais importante, Fernando, é porque quando as pessoas recebem uma informação truncada, né? Com essa erudição que você fala, coisa mais complicada, que a pessoa não entende, isso pode às vezes trazer prejuízo. Prejuízo na hora de um procedimento, na hora de executar uma medicação. Então é importante que a gente tenha realmente a capacidade de falar a linguagem que as pessoas entendam, e eu sempre falo isso para os meus pacientes: não entendeu? Não tenha vergonha de perguntar. A gente está aqui para esclarecer e dar todos os instrumentos para vocês dominarem aquilo que a gente está falando e poder transmitir isso, no caso de você tratar do seu pai, do seu filho, ou até de você mesmo, na hora de estar tratando uma doença que a gente diagnosticou e está fazendo o devido tratamento. Perfeito. Doutor Munhoz, as pessoas que quiserem contatar o amigo, qual é o meio mais rápido? A gente pode fazer sempre esse contato via e-mail, tenho recebido vários aqui, respondido sempre que possível, o mais rápido possível, o CD Munhoz, Munhoz com SHOS, @terra.com.br. Temos, inclusive, um assunto para a semana que vem, que já vamos deixar curioso aí, que foi um e-mail que eu recebi. Vamos lá. Uma pessoa apavorada, porque viu uma reportagem que foi lá nos Estados Unidos, agora recentemente, que foi colocado pela segundo paciente. O primeiro realmente não obteve um sucesso absoluto, mas um segundo paciente que está vivo, que foi colocado um coração tratado geneticamente de porco num ser humano. Ele ficou apavorado. Isso é possível? Semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Deixamos o spoiler. Um abraço grande, meu amigo. Até então, semana que vem. E, se Deus quiser, um resto de semana maravilhoso para você e para a família. Para todos nós. Saudações Cruz Maltinas. Saudações Cruz Maltinas, é verdade. Cheguei a pensar até de fazer o programa hoje com a camisa do Vasco, mas já tinha a bandeirinha ali e a camisa estava lavando. Um abraço, Munhoz. Muito bem, gente querida, então a gente agora vai... vou tentar aqui, né, mais uma vez. Aqui, ultimamente, tem sido um problema, porque o que tem roubado de cabo, gente, é um negócio horroroso aqui na área da Tijuca, mas em Copacabana, no Leblon, em Ipanema. Quer dizer, é um negócio absurdo. Os caras roubam o cabo de eletricidade, que tem cobre no meio, para poder, digamos assim, vender, né, na madrugada. E cadê a fiscalização? Essa é a pergunta. E acaba prejudicando. Quando você quer, por exemplo, falar com uma pessoa, eu agora pretendo falar com o meu amigo Eduardo. Você vê que eu estou falando contigo aqui, estou digitando Eduardo Moura, do site Audiência Carioca, que é um site muito interessante também, que fala dos famosos. Estou chamando o Eduardo, acho que vai dar tudo certo. Tudo certo, como 2 e 2 são 5.
Comunicação, meu irmão, tem que ser assim. E do improviso, então, nem se fala. Eu vivi uma época que a gente mudou um pouco esse costume, você podia errar alguma coisa e, nossa, né? E hoje não, hoje a coisa está mais à vontade para o jornalismo, inclusive o jornalismo investigativo, que é o caso aí do meu amigo, que você já está vendo aí, que está aparecendo aqui, que é ele, o nosso Eduardo Moura. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Tudo bom, o pessoal que está nos assistindo? Prazer mais uma vez estar aqui juntos. Qual é a grande novidade? Você que sabe tudo a respeito dos famosos, dos locutores. Aliás, ontem teve a festa, ou anteontem, se não me falha a memória, do aniversário da Rádio Tupi. Eu quero aproveitar, já que trabalhei nela por 23 anos, para fazer minhas as palavras da maioria que parabenizou, e o ideal é que ela continue a ser essa pujança que é. Mas essa é uma das novidades, né? O que você teria para falar para o grande público? Bom, também saudações vascaínas também aqui para a gente continuar no mesmo, né? Verdade. No mesmo time. Vamos falar, hoje tem a grande estreia do Kleber Machado do SBT, né? O SBT hoje confirmada aí, né? Desde o início de setembro, a confirmação do Kleber Machado, né? O Kleber que deixou a Globo no mês de março, fez a final do Campeonato Paulista pela Record TV, mas foi no estilo freelancer, não foi no estilo contratual. Com o SBT, não. Com o SBT, ele fez um contrato e ele terá um plano ali todo para receber o Kleber nessa nova fase na emissora de Silvio Santos. Hoje ele estreia na Copa Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza, às 9h30 da noite, direto da Neoquímica Arena. Primeiro jogo de ida, semifinais da Copa Sul-Americana. E aí, agora a grande expectativa é que o Kleber terá um programa no SBT, programa esportivo. Né? E ele será, tudo indica, os bastidores já estão apontando que ele será o novo apresentador do Arena, o Arena SBT. O Kleber já teve um programa chamado Arena, mas no Sport TV, e agora ele será o apresentador do Arena SBT. Que beleza. Falta confirmar oficialmente a data. Será 9 de outubro, segundo está contando o Flávio Rico hoje na coluna dele. Mas o SBT está montando toda uma estrutura, um novo cenário, um novo pacote gráfico, novas vinhetas, para receber o Kleber Machado, que é um dos principais narradores do Brasil durante muitos anos, foi o substituto oficial do Galvão Bueno na Globo. Sem dúvida, eu fico muito feliz por ele, é um baita de um profissional, um veterano, tem não sei quantas Copas do Mundo que ele acompanhou e que de repente hoje está recolocado, né, no SBT, e realmente um trabalho muito bonito. Quero parabenizar a Patrícia Abravanel, né, que está à frente aí da TV, com o rosto do sênior. Daniela Beirute, a Daniela Beirute, a outra filha do Silvio Santos, que está tomando conta agora da administração do SBT, e você tem razão, foi uma contratação que passou por essa filha do Silvio Santos, né? E aí existe já algumas informações de bastidores, que é a situação do Theo José, né? Porque o Theo José ele havia sido trazido pela antiga diretoria artística, que era do Fernando Pelégio, para ser o grande narrador do SBT. E ele agora, de certa forma, ele passa a ser o segundo narrador. A emissora não vai falar oficialmente isso, mas ele foi rebaixado para segundo narrador, e o Kleber passa a ser a principal estrela do esporte do SBT. Perfeito, e merecidamente, a gente fica muito feliz com isso. Estreou Elas por Elas, você viu o capítulo, soube de alguma novidade? Foi bem no Ibope? O remake, né? Não vi o Ibope ainda, mas eu gostei muito do primeiro capítulo, gostei, achei um pouco pastelão a parte do Mário Fofoca. O Lázaro Ramos, né?
Eu não assisti a primeira versão de Elas por Elas, Sei. porque eu não era nascido, era em 82, né? Nasci 4 anos depois. Não humilha, não sei se passou no filme, não me vem na cabeça. Não humilha, não. Pode passar essa fase que nasci em 82. Ai, meu Deus do céu. Não, porque eu sei, tô brincando. É inegável, por exemplo, a comparação, né? Porque tem muitos personagens que foram alterados, né? Eles trocaram alguns nomes, vem com uma nova temática. O que se sabe, Fernando, é o seguinte, que essa novela, ela até o capítulo 100, não é bem assim, estão falando como remake, mas a palavra certa não é um remake, uma releitura, quase uma readaptação. Primeiro que tem quase uma inspiração, podemos falar assim. Primeiro porque tem diversos personagens que não existem mais, e a promessa tanto do Alessandro Marçom e da Teresa Falcão, que são os autores aí dessa releitura do Cassiano Mendes, é que a partir do capítulo 100 seja tudo diferente de quem assistiu em 82 e 83. Então é uma promessa de uma nova novela. Eu só achei a novela um pouco escura ontem, a cena do reencontro. Eu achei que eles estão fazendo gravações em estúdio que é mais em conta, né? Sim. Então, priorizando. Verdade. E fica o grande gatilho da novela, que é saber quem matou o Bruno, né? Que é o personagem que sumiu no dia ali, na verdade ele morreu no dia ali do encontro que ocorreu em 98, há 5 anos. Entendi. Eu queria também lembrar a todos vocês que o programa de hoje, o Facebook que eu sempre faço aqui, ele vai imediatamente, ou daqui a pouquinho ele vai para o YouTube, né? E ele está bombando também no YouTube. Então, o pessoal que quiser, no YouTube é só o canal do Fernando Sérgio, não tem erro, né? Ou Fernando Sérgio Oficial, se preferir. De qualquer maneira, ele vai estar daqui umas 2 horas aproximadamente, porque, primeiramente, a figura aqui em questão tem que almoçar, né? Senão fica meio complicado. Fala nisso, meu... Fernando, Oi, diga. Saiu aqui a audiência da novela. Saiu a audiência da novela de São Paulo, a gente não tem os números do Rio de Janeiro ainda. Deu 20 pontos, 20,1 em São Paulo. Uma estreia baixa, mas a início de novela é comum que a audiência seja um pouco mais baixa e vai crescendo. Foi assim Amor Perfeito, por exemplo. Ela vai pegando aos poucos, né? Como se diz, né? Muito bem. E aí os meninos e as meninas... Olha só, furo. Esse é o meu amigo Eduardo Moura. Eduardo, e os rapazinhos e as mocinhas da fama, como é que estão? Tem alguém namorando alguém? Como é que é o negócio? Tem alguém separando de alguém? Olha, ontem foi considerado pela imprensa que cobre essa parte da mídia e como o Dia Internacional da Separação, porque diversos casais ontem decidiram anunciar o fim dos seus casamentos, dos seus namoros, das suas relações. Começando pela mais surpreendente de todas, que foi o fim do casamento de Sandy com o Lucas Lima, né? Já estavam juntos há 24 anos, né? Foram 9 anos de namoro, aí dividido em 2 partes, que eles namoraram na adolescência, depois voltaram já um pouco mais próximo da fase adulta, e se casaram em 2008. Eles têm um filho de 9 anos. E o que chama muita atenção, até aconteceu na live ontem com os meus seguidores do YouTube, até convidar vocês a se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, na Audiência Carioca, foi que essa separação da Sandy eu acho muito esquisita, porque há uma semana eles estavam comemorando 15 anos de casado, os dois, nas redes sociais, trocando juras de amor, dizendo que amava muito, que amava muito. E eu até propus assim, a conversar com as pessoas lá na live. Das duas, uma, né? Ou aconteceu alguma coisa de uma semana para cá, porque casamento é assim, às vezes acontece alguma coisa, alguém descobre alguma coisa, né? E a coisa muda drasticamente, ou aquele amor que eles estavam vendendo pra gente na postagem de Instagram já não era tão amor assim, né? Já não era aquele amor. E aí eu fico pensando qual parte da história que a coisa se perdeu. Eu achei muito esquisito há uma semana comemorarem 15 anos de casado e exato uma semana depois anunciar esse fim de casamento. Achei bem esquisito. Vamos ver se algum fofoqueiro, se algum jornalista vai descobrir o que aconteceu. Sandy, que é muito reservada. Eu não sei se você viu, Fernanda, a galera que também teve um Som Brasil no início do mês com os dois, né? Aparente sintonia. Eu achei bem esquisita essa separação.
Vamos ver o que o tempo vai reservar aí para os dois. Pois é, agora o casamento da Cláudia Raia continuou muito bem, obrigado, né? Referendado até pela criancinha que ela pariu, né? Mas na verdade, tá tudo céu de brigadeiro, seria isso? Sim, sim. Eu falei ontem também que tiveram outras duas separações, que a cantora Paula Fernandes também anunciou o fim do namoro dela, que já tinha 1 ano, mais ou menos, e também os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela, que canta a abertura de Terra e Paixão, também terminou. Esse namoro já era mais curtinho, de 3 meses apenas, também terminado. Então ontem foi um dia de términos, ontem no mundo da música, e não da música, né? Todos eles são cantores, a Paula, a Sandy, Gustavo e a Ana Castela. Verdade. Mas, Eduardo, se tiver alguma notícia mais importante que você queira dar, fique à vontade. Em não tendo, me diz quando será a sua próxima live. Tá, a última notícia que eu tenho aqui é até bacana, e é uma coisa que me chamou muita atenção. A gente estava falando de novela, que a Arlete Salles vai fazer a primeira protagonista na carreira dela aos 85 anos de idade. Muita gente fala assim, Eduardo, mas ela já foi protagonista, ela já esteve em muitos elencos de frente ali, mas nunca foi a grande protagonista da trama. E ela será em A Vovó Sumiu, a nova novela das 7, que deve estrear janeiro, fevereiro, mais tardar março. A Globo ainda não confirmou ainda. É a trama de Daniel Ortiz, que vai entrar na faixa das 7. 7 da noite entra essa novela. Ela vai fazer 2 personagens, 2 irmãs gêmeas, chamadas Frida e Catarina. Olha. Então, a Arlete Salles, eu achei tão legal essa notícia, Fernando, no tempo que a gente fala muito de etarismos, principalmente, porque ainda bem que houve tempo de corrigir o que seria uma grande injustiça da Arlete Salles. É uma das grandes atrizes do nosso cenário de novelas, da dramaturgia, não ter sido protagonista. Então, acho essa uma notícia bem interessante para conversar aqui com vocês também. Perfeito, estou inteiramente de acordo com você. As pessoas que quiserem visitar mídia de verdade ou mesmo ter contato contigo com esta ou aquela informação, o que devem fazer? Devem acessar o meu site, audenciacarioca.com.br, e também no nosso canal no YouTube. Próxima live, como você me perguntou, quinta-feira, 7h30 da noite. Dá tempo de assistir Elas por Elas, dá para ver um pouquinho do jornal, depois vem ao vivo comigo lá às 7h30, tá bom? Perfeito, amigo. Um grande abraço para você, uma semana melhor ainda. E se Deus quiser, e se você puder, estaremos juntos semana que vem outra vez. Abração. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Pois é, então esse é o Sérgio, o Eduardo Moura, o Sérgio Magalhães está mandando um abraço para mim aqui, abraço para você também, abraço também para o Sérgio Guimarães, que é repórter e está de férias com a sua Ana, né? E a gente está mandando um abraço também para o Serginho, meu filho, né? Ele é professor de jiu-jitsu, né? Ter 5 danças, ou seja, do 5º grau, né? Um abraço para você, Serginho, tudo de bom. Meus amigos, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus, bom almoço para todos, se você já não almoçou, eu já estou sentindo um cheirinho de alguma coisa, deve ser hipnose. Forte abraço e até, se Deus quiser, quinta-feira, às 2 da tarde.